Olá! Nesse vídeo eu vou continuar falando de porcentagem, apresentando algumas situações, dando continuidade ao que foi falado no vídeo anterior e focando, e enfatizando e insistindo, inclusive, na resolução de cálculos percentuais utilizando a forma unitária, converter uma taxa percentual para essa forma unitária. E é um processo simples, como eu já disse e reforço. Você pode fazer de forma mental esse tipo de cálculo, não precisa nem estar escrevendo, pode escrever também, lógico, mas é bem rápido, é bem prático. Tá? Então nós vamos aqui para a nossa terceira situação, dando continuidade ao que foi já apresentado, o cálculo de um valor anterior à aplicação de uma taxa de desconto. Nós vimos como fazer isso quando tem uma taxa de acréscimo. Um determinado valor aumentou em 10%, foi para tanto. Quanto que era antes desse aumento? Tá? Agora aqui é uma situação parecida, só que havia um dado valor, ele sofreu uma diminuição, em termos percentuais, chegando ao valor final. E eu tenho o valor final, como que eu chego ao valor inicial? É essa a questão agora. Tá? Então vamos para o enunciado dessa nossa situação. Numa cidade, a renda média de uma categoria de profissionais de saúde sofreu redução de 8% nos últimos 10 anos, chegando ao valor de R$ 5.451. Qual era a sua renda média dessa categoria? Qual era a renda média dessa categoria, corrigindo aí, antes da redução? Então, exatamente, o 5.451 é o valor após a redução. E eu quero saber quanto que era antes essa renda média. Você fala, é só calcular 8% de 5.451 e somar. Vai estar errado, porque os 8% eles não devem ser calculados sobre o valor final. Eles devem ser descontados do valor inicial para chegar ao final. Aí você fala, para reverter é só calcular 8% do final. Não é, vai dar errado. Você pode testar, você vai comparar aqui com o resultado que nós vamos obter. Ok? Porque você fala, a taxa percentual é a mesma, 8%. Ok, tá? Mas 8% calculados sobre valores diferentes vão gerar resultados diferentes. É esse o cuidado que você tem que tomar. Calcular 8% de quem ganha R$1.000 é uma coisa, calcular 8% de quem ganha R$10.000 é outro valor, completamente diferente, embora a taxa seja a mesma. Ok? Então, vamos ver como resolver essa questão aqui. Já direto utilizando a resolução, e até o vídeo anterior eu estava fazendo uma resolução em paralelo com regra de 3. Aqui a gente já vai direto para a nossa forma mais prática. Se você quiser aqui resolver por regra de 3, o que você tem que fazer? Associar o x, quem que é o x? O valor antes da redução. Associar o x ao 100%. E os R$ 5.451, o valor após a redução, a quantos por cento? A 92%. Mas por que 92? Está aí, ó. Porque 100% menos 8 dá 92. E 92%, então agora já partindo para a resolução utilizando a forma unitária, 92 sobre 100 é 0,92. Desloque a vírgula 2 casas para a esquerda. Continua da mesma forma, é muito simples. Ok? Quando eu multiplico, então, um valor por 0,92, eu reduzo 8%. Calcular 92% de um valor significa reduzir esse valor em 8%. Olha aí, é simples a ideia. Talvez você não esteja acostumado, mas ela é simples. Tá? Aí fica fácil montar uma equaçãozinha. 0,92x, o que é 0,92x? 92% de um valor x, de um valor que eu desconheço, dá 5.451. É isso que o enunciado diz. Tinha o valor médio de renda antes da redução de 8%, então ele foi reduzido em 8%, ou seja, ele caiu a 92% do que era e passou a ser de 5.451. Agora é resolver essa equação. E resolver uma equação, você se lembra, uma equação ainda mais nesse formato, é muito simples. Para você isolar o x, basta dividir 5.451 por 0,92. Calculadora. Aí você vai fazer a divisão, dá R$ 5.925. Aí você pode testar se quiser. Calcule 8% de quanto? De R$ 5.925. Calculou? Aí você subtrai desse valor e vai ver que vai dar R$ 5.451. Perfeito? Então está aí uma maneira bem direta de fazer o cálculo. Bom,
Agora a gente vai analisar uma última situação envolvendo porcentagem, pelo menos dessa série aí, desses 2 vídeos, trabalhando a ideia de taxas percentuais na sua forma unitária, né? E é a 4ª situação, então estou continuando aí com a numeração do vídeo anterior, que é taxa percentual sucessiva. É uma outra situação que muita gente faz confusão, mas muita gente mesmo, né? Por exemplo, se você tem um investimento, você investiu R$100, né, num determinado fundo ali que te promete 10% ao mês, olha que beleza, hein? Muito bom investimento. Então, passado um mês, 10% de R$100, R$10, vai para 110, perfeito. Aí você vai lá, vai aumentar R$10, 10% no outro mês, no mês seguinte, vai para 120, vai sempre aumentando R$10, que é 10% de 100, tá? Tá certo? Não, não tá certo. Porque o investimento, quando a gente faz, isso vale também para uma dívida, né? Quando o juro é calculado sobre uma dívida, é o tal do juro sobre juro. Se eu apliquei R$100, rendeu 10%, foi para 110, ótimo, perfeito. No mês seguinte, eu tenho que calcular 10% não sobre o valor que eu apliquei, sobre os R$100, mas sobre os R$110 que eu tenho ali. Tá? Então, não é a mesma coisa que você pegar os R$100 e aumentar 20%. Por quê? Se você aumenta 10% em R$100, vai para 110. Depois você calcula 10% de 110, que é 11, vai para 121, não vai para 120. Tá? Exatamente porque eu estou aplicando aí percentuais sucessivos, né? É o tal do juro sobre juro, que a gente conhece na matemática financeira. E essa situação que eu apresento aqui, então vamos lá para a nossa última situação, ela justamente fala disso. Um produto ele teve seu preço aumentado em 8,5% num dado mês, e depois no mês seguinte 12,7%. Então um erro que muita gente comete aqui, quando eu pergunto, né, qual é o preço após esses 2 aumentos, sabendo que ele era de R$1.000 antes, né? O erro que muita gente comete aqui é somar 8,5% com 12,7%, que vai dar 21,2%, né? E já calcular direto sobre os 1.000. Vai dar errado, por quê? Primeiro eu calculo 8,5%, beleza. Né? Posso até inverter a ordem, mas vou calcular primeiro 8,5%. Depois, na hora de calcular os 12,7%, não é mais sobre R$1.000, é sobre 1.085. O que é 1.085? R$1.000 mais 8,5%, que é R$85. Perfeito? E depois eu quero saber qual foi o percentual de aumento nesse período de 2 meses. Então, a forma unitária me permite responder a esses dois itens de uma maneira muito prática. Você vai perceber aqui. Tá? Primeiro, a solução do item A. Após um mês, você pode fazer passo a passo. Eu estou fazendo aqui para mostrar. Mas depois eu vou falar como você pode fazer direto isso daqui também. Após um mês, R$1.000 multiplicado por 1,085. Bom, primeiro, de onde vem esse 1,085? Quando você vai aumentar 100%, você tem 100% mais, perdão, quando você vai aumentar 8,5%, você tem 100% mais 8,5%, dá 108,5%. 108,5 sobre 100. Desloca a vírgula para transformar em taxa unitária, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, dá 1,085. Multiplica por 1.000, R$1.085. Aí depois o que você vai fazer? Após 2 meses, passado então o outro mês, o segundo mês, você vai pegar esses 1.085 e multiplicar por quanto? Bom, vai aumentar 12,7, então é 100% mais 12,7, que dá 112,7%, que na forma unitária é 1,127, né? 112,7%. Multiplicou daí o resultado final, R$ 1.222,80, ok? Você poderia ter feito de uma maneira direta, né? Não significaria tão direto assim, né? Mas já tendo a taxa de aumento percentual equivalente, que não é, repito, somar 8,5 com 12,7, tá? E essa taxa equivalente a gente vai ver agora, na solução do item B. Quando você aumenta 8,5% e depois aumenta 12,7% sobre o aumento anterior, né, qual é a taxa equivalente aí? Qual é a taxa que eu tenho no período se eu fosse aumentar de uma vez só? É isso que o item B está pedindo. Então vamos à solução desse item, né? Como que eu posso fazer? Bom, para aumentar 8,5%, eu multipliquei lá o valor 1.000 por 1,085. Nem preciso mais pegar o valor inicial de R$1.000 para saber essa taxa. Depois eu multipliquei o resultado por 1,127. É sequência de multiplicações. Então tanto faz quem você vai multiplicar primeiro. E fazendo a multiplicação, para aumentar 12,7
1,127 é calcular 112,7% é 1,127, multiplique esses dois fatores, essas duas formas unitárias. Você vai ter 1,228, que é 122,28%. Então a resposta é, aumentou 122,28? Não, né? Não é tudo isso, porque aí está o 100%, que se tinha antes. Quanto que aumentou de 100 para 122,28? Aumentou, portanto, 22,28%, tá? Então está indicando ali o que cada valor representa, o aumento de 8,5% e o aumento de 12,7%, ok? É isso aí, eu espero que você consiga resolver sem muito problema, ou trabalhar, se você não está acostumado com forma unitária para taxas percentuais, que realmente acaba facilitando demais diversas situações. Perfeito? É isso aí, até o próximo.